Então, continuando o nosso vídeo, nessa segunda parte aí, para finalizar a nossa explicação sobre a dialética entre liberdade e determinismo. Então, retomando, nós falamos que o ser humano ele possui, ao mesmo tempo, essa liberdade dentro dele e também um viés determinista, então, ou seja, ele possui essas duas forças dentro dele, elas se complementam dentro do ser humano, se completam. Ele vai dizer que, essa corrente vai dizer que o ser humano desenvolve a vida dele a partir de fatores objetivos. O que é fatores objetivos? Fatores é aquilo que ocasiona, tá? É aquilo que ocasiona. Objetivos significa que são pontuais, certo? Existe um objeto. Então, fatores objetivos significa que são fatores, objetivamente falando, são situações concretas do dia a dia, né? Então, os fatores objetivos, eles vão compreender as necessidades naturais, os costumes e as normas, tá? E essas normas são dadas por quem? Para o ser humano. Essas normas são dadas pela sociedade, são dadas pela cultura, pela educação que o cara tem, tá? Então, essas normas dadas para ele, obviamente, compõem aí o seu código moral, vai, de certa forma, mostrar para mim que a liberdade do ser humano ela é restringida por esses fatores objetivos, tá? Como assim, professor? Eu não estou entendendo o que seriam esses fatores objetivos. Então vamos tentar dar uma explicação aí mais clara. Então, como ser humano, eu tenho, evidentemente, ali, dentro da sociedade, eu tenho a liberdade, talvez, de conseguir um emprego que eu queira, tá? Eu tenho essa liberdade, correto? Entretanto, existe essa máxima dessa liberdade de que eu possa procurar qualquer emprego que eu queira. Entretanto, existem fatores objetivos na busca deste emprego. Quais são esses fatores objetivos? Veja só, quando você vai se habilitar a uma vaga, eles colocam os pré-requisitos daquela vaga, certo? Então, aquele pré-requisito, aquele fator objetivo daquela vaga vai me dizer se eu estou apto ou não para concorrer àquela vaga de emprego. Então, vamos supor que eu queira ali, de repente, ser ali o merendeiro, né, aquele que faz a merenda dentro de uma escola. Lá ela vai me pedir um ensino médio. Então, os fatores objetivos daquela carga, daquela vaga de emprego é de que o cara tenha o ensino médio. Então, esses são os requisitos que aquele emprego vai me exigir. Então, o fator objetivo. Qual o fator objetivo? O fator objetivo, conseguir um emprego como merendeiro, tá? Esse o objetivo é ser merendeiro. O fator ali, obviamente, é trabalhar como merendeiro. Então, veja só, esse fator objetivo, dessa situação objetiva de conseguir um emprego, vai me mostrar que eu preciso atender aquilo que é exigido. Então, dessa forma, se eu preciso atender aquilo que é exigido, eu não possuo uma liberdade de querer e ficar efetivamente naquele momento. Por quê, professor? Porque eu não estou apto. Ah, professor, mas você é livre para poder estudar e depois. Sim, eu sou livre. Mas veja, naquele momento, a minha liberdade ela é restringida por um fator objetivo, tá? Então, naquele momento, eu sou livre sim para conseguir qualquer emprego. Mas se eu quiser aquela vaga, eu tenho uma restrição. Mas essa restrição se dá porque eu não tenho a formação, a qualificação necessária naquele momento. Então, ao mesmo tempo que o ser humano possui uma liberdade, ele também possui uma restrição, tá? E essa restrição, ela se dá através dos fatores objetivos da nossa vida, certo? Diversos campos, diversas situações da nossa vida mostram que existe uma liberdade, mas ao mesmo tempo que existe um determinismo, né? Ou seja, uma determinação que veda, que interrompe a minha liberdade, tá bom? Então esse é muito importante ter claro aí. Então, o indivíduo ele sempre vai poder agir para alargar as possibilidades dele. Então, se por exemplo ele não tem ali
naquele momento, a possibilidade de atender aquele pré-requisito da vaga de emprego, ele pode alargar a possibilidade dele indo entregar currículos em outras instituições e ver alguma talvez que não necessite de ter o ensino médio completo. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode alargar a possibilidade dele, fazendo, obviamente, o ensino médio e terminando para que ele possa trabalhar como ele sempre sonhou naquela vaga, tá bom? Então, veja só, essa dialética é a existência entre as duas realidades em diversos fatores objetivos de nossa vida, tá bom? Então, isso é muito importante de ter claro. Se a professora não passou, mas para vocês não, como explicação, mas estou passando agora, tá bom? Bom, então a prova seria basicamente em cima disso. Eu não esqueci de falar, né? Alguns dos filósofos dessa corrente, tá? Alguns dos filósofos são Spinoza, Hegel e Marx, tá bom? Então guardem esses nomes aí também. Então, voltando aos filósofos, que isso que é o mais importante para nós, além de entender as correntes. No determinismo nós temos Helvétius, Holbach e Thomas Hobbes. Nós temos, na questão da liberdade autodeterminada, nós temos Jean-Paul Sartre. E nós temos aí na dialética, né, nessa possibilidade de existir tanto o determinismo quanto a liberdade dentro do ser humano, nós temos aí os autores Spinoza, Hegel e Marx. São alguns, tem outros também, mas são alguns mais principais aí dessa corrente, tá bom? Então, com relação, esse é o conteúdo que está no caderno, tá bom? Com relação ao conteúdo que vai cair na prova, de livro, de leitura. Preciso ler, professor? Isso precisa sim, porque você lendo, você vai ampliar a sua compreensão da temática e vai conseguir, evidentemente, ir melhor, não só na prova do professor, porque a prova vai passar, né? Mas também bem aí nas futuras provas que você fará do Enem, do vestibular, tá bom? Então, selecionar aqui para vocês as páginas. Vocês podem pegar ali a página 258, anotem aí, 258, certo? Essa página não foi, evidentemente, falada em sala de aula, especificamente sobre isso, vai falar de uma forma genérica, tá bom? Vocês vão estudar também, que foi algo que nós não vimos ainda, mas eu gostaria que vocês lessem as páginas 263 com relação a Sócrates, 264 com relação a Aristóteles e 265 com relação ao legado dos filósofos gregos, tá bom? Depois vai ter ali o cristianismo, interioridade, dever, essa parte não precisa, tá bom? Não precisa mesmo. E deixa eu ver o que mais aqui que vocês precisam dar uma lida. E página 270, uma concepção contemporânea de virtude. Ali vai falar sobre MacIntyre, tá bom? Então, vamos recapitular as páginas para a gente não se perder. 258, que é a temática ética e violência. Depois, logo em seguida, vocês vão pegar a 263, que é Sócrates, tá bem tranquilo também, tá? E depois 264, Aristóteles, certo? Aristóteles e a praxis, deliberação e decisão, tudo em Aristóteles aqui também. Depois, o legado dos filósofos gregos, na 265, certo? E depois, por último, ali, 270, que é uma concepção contemporânea da virtude, que é 270, tá bom? São algumas coisas de ética, que não são, assim, bicho de sete cabeças, que não deu para abordar dentro de sala de aula, mas seria interessante nós lermos para fazer a prova, tá bom? E também para o conhecimento de cada um de vocês, certo? Com relação ao nosso questionário, esta semana a professora vai postar para vocês o questionário no Classroom.
para o questionário vai talvez precisar ler algumas outras páginas e essas também vai cair coisas do livro e coisas do caderno no questionário. Então, só você dar uma lida no livro, tá? Vou indicar as páginas direitinho para você ler. Só você ler e fazer direitinho a leitura e você consegue, obviamente, desenvolver e acertar todas as questões do questionário. Só cuidem para ler mesmo, senão você não vai conseguir fazer, tá certo? Então, as páginas foram essas que o professor indicou para estudo da prova. Desejo para vocês uma boa prova. Com relação a dúvidas sobre o conteúdo, não deixe para a última hora. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, me mandem ali no Classroom ou podem me enviar por e-mail, que nesse final de semana, ainda mesmo, eu respondo para vocês as dúvidas. Se eu ver que existe uma grande demanda de dúvidas da turma com relação à matéria, o que eu acho que não vai haver por causa da explicação aqui desta videoaula, se ainda assim houver muita dúvida, eu posso tentar aí fazer uma live com vocês pelo YouTube, por esse canal, que vocês vão acessar os vídeos, e aí tentar fazer uma live e tentar explicar um pouco das dúvidas que vocês tiverem com relação ao conteúdo nesse final de semana, tá? A gente pode programar um horário aí que fique conveniente para mim, para que vocês possam entrar, a gente no bate-papo e explicando a matéria, a gente consegue aí tirar as dúvidas, tá certo? Aqui pelo YouTube mesmo, tá bom? Que é a plataforma que vai ser disponibilizada esses vídeos, certo, pessoal? Então, qualquer dúvida fica à disposição por e-mail aí, vocês podem mandar, até no domingo eu respondo para vocês. Se eu ver que há uma grande demanda da turma para que tenha uma live aí tentando explicar melhor a matéria e tudo mais, eu posso fazer aí no fim de semana, num horário específico que a gente pode combinar, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço e pessoalmente depois a gente dá continuação à nossa matéria com a próxima temática que vai ser política, tá bom? Um abraço a todos.